resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho passo vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra ser. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Boa noite, irmão Gilmar. Boa noite, queridos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. O irmão já deu as boas-vindas. Perdoe meu atraso, acabei de chegar. Mas estamos aqui, né? E nós vamos estudar hoje um tema muito interessante, um tema que está, de alguma maneira, né, irmão? O tema que nós vamos estudar hoje, ele está meio que atualmente revolucionando a vida da humanidade, né? Porque por muito tempo a gente ficou meio que, a gente fica muito nesse esquecimento, né? E a mídia vem trazendo certas informações e de alguma maneira também vai enriquecendo o conhecimento da população. E hoje nós vamos falar de quê? Saúde. Isso mesmo. Nosso tema hoje é saúde total. Hoje é muito fácil você abrir uma revista, abrir o WhatsApp, abrir o Facebook, abrir qualquer página de rede social e você vai encontrar lá todas as informações possíveis para que você hoje tenha uma boa saúde. Por que será, irmão, que hoje a mídia está meio que massacrando as informações sobre bem-estar, saúde? O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, a mídia ela tem feito isso porque a gente tem visto ao longo dos anos com a questão da industrialização, né, os produtos assim industrializados e tal, porque antigamente as pessoas comiam de forma mais saudável, né? Você ia na feira, comprava, né, as verduras ali saudável para comer, e as pessoas às vezes vinham direto do campo e havia essa facilidade, porque havia um grande número de pessoas que trabalhavam no campo. Mas com o tempo as pessoas começaram a abandonar o campo e vir para a cidade, até por causa da questão da industrialização, né? E aí os produtos começaram a ser industrializados, e aí começou a entrar a questão de conservantes, né? E tudo mais. E a saúde das pessoas começou a se debilitar. Então uma coisa que aparentemente era boa, a ciência se multiplicou aí, né? E as coisas começaram a ficar mais fácil, né? Você chegar lá no mercado, já está tudo ali, né? Embaladinho ali para você só chegar em casa, esquentar muitas das vezes, né? Comida rápida, quase que a voz falha aqui. E aí, só que isso tem trazido prejuízos para a saúde das pessoas. E aí uma coisa interessante que hoje, né, eu acredito que a sociedade, ao observar isso, esse prejuízo que começou, né, a saúde das pessoas começou a ter com essas questões da indústria, então eles hoje começam a fazer campanhas sobre uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Só que, Juliana, veja só, tem um texto que Jesus disse que em determinado momento, né, da história, se nós, conhecedores da palavra de Deus, não falasse, as pedras falariam. E aí uma coisa interessante, porque nós que estudamos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma escritora muito famosa aí mundialmente, né? Ela tem vários livros, seus livros já foram traduzidos em mais de 200 países no mundo, e ela deixou para a gente vários escritos sobre saúde com orientações maravilhosas, inclusive tem sido usado como referência para alguns pesquisadores e alguns cientistas. E aí, nós, como adventistas do sétimo dia, temos o dever, hoje, de estar transmitindo essas mensagens. E muitas das vezes a gente acaba se omitindo e as pedras falam lá fora. Não é isso? É isso mesmo. As pedras não são os seixos que vão começar a criar boca. Apenas um simbolismo. Exatamente, né? É uma linguagem figurada, né? Mas aí Deus passa para nós aí a ideia de que outros vão falar, né? Outros vão pregar. Talvez outros que nem estejam tão preparados quanto, né? O irmão falou bem sobre uma situação que ela acaba agravando a situação da nossa saúde hoje, que é a pressa, né, irmão? A nossa rotina maçante, correria. Olha só como eu cheguei aqui, né? Na correria, né?
Porque a gente acaba se distraindo com o tempo, acaba que o transporte demora um pouco mais, e aí você chega num certo horário, aí já não dá mais nem tempo de preparar uma comida boa, e você vai naquela que é mais rápida. Tira do congelador, às vezes coloca no micro-ondas e pim-pom, está pronto. Né? No entanto, é prático, mas no entanto, infelizmente, traz muito mais malefício do que benefício. Eu posso dizer que o único benefício que traz é matar a fome mesmo naquela hora. Né? E nós passamos por uma situação, né, da quarentena fechadíssima, né, desde março, se não estou enganada. E olha só que coisa, né? Eu entrei em casa durante a quarentena com 50 quilos. Né? E eu saí de casa depois de 90 dias, né, que a gente ficou em casa, se bem que de 15 em 15 dias eu tinha que sair para fazer compras para casa, mas com todo aquele cuidado, né? Mas o que eu quero dizer é que eu acabei saindo da quarentena com 5 quilos a mais. Eu senti isso também, né, pessoal? Ou seja, a grande maioria de nós atestamos positivo para a gordura abdominal, né? Com certeza. Eu acredito que você também esteja na mesma situação, mas apesar de que a gente deu uma relaxada nesses dias, vamos correr atrás, né, gente? Vamos correr atrás. E a gente hoje vai entrar na Bíblia, tá bom? Já que as pedras já falaram tanta coisa para vocês, eles trazem até algumas informações que elas não condizem, né? Algumas não condizem. E hoje a gente vai estudar na Bíblia sobre saúde. Então a Bíblia é um livro completo, né? Com certeza. Assim, esse assunto ele é um assunto muito amplo. E aqui a gente vai fazer apenas um resumo baseado nos textos bíblicos, mas a gente tem aí uma gama de questões, de assuntos relacionados à questão da saúde, que a gente poderia fazer outros 15 dias aqui só falando de saúde para as pessoas, né? É até uma boa ideia, né, Juliana? A gente preparar, quem sabe, aí uma série só sobre saúde aí, para a gente depois, né, passar para os irmãos, para eles, né? É quase impossível a gente não sonhar mais além do que estamos, né? A gente está aqui, nosso projeto vai acabar domingo, gente, puxa vida. Mas eu confesso para você que eu já estou pensando em algo maior. Eu acredito que o irmão Dilmar, a equipe aqui, a nossa igreja, os membros da nossa igreja, está pensando em algo maior para levar para você. Uma delas é oferecer para você algo mais avançado, sobre as mesmas informações que nós trouxemos durante os 15 dias, quando completarmos, né? Vamos adicionar mais algumas informações para que o seu conhecimento sobre os temas que nós trouxemos seja enriquecido. Inclusive, saúde, né, irmão? Que inclusive deve ser um tema que vai aí aparecer outros braços, né? Vários braços, de tão extenso que ele é. Poderíamos passar uma semana inteira só estudando sobre saúde. E com relação a isso também, eu quero só dizer para você que a gente também está trabalhando com o equipamento que a gente tem aqui hoje, né, que é um equipamento simples, um recurso simples, mas a gente tem a ideia de investir e melhorar. Por exemplo, para evitar esse barulho que você acabou de ouvir, que foi um carro que passou aqui do lado. Que atrapalha tanta gente quanto você, né? Então a gente está pensando nisso também, a gente vai estar investindo no equipamento melhor, né, para que a gente também leve mais qualidade para vocês na transmissão também. Muito bem. Então vamos à Bíblia, né, meu irmão? Isso. Vamos abrir em 3 João, capítulo 1, verso 2. Exatamente. E aqui a gente vai ver o seguinte, que Deus ele se preocupa com a nossa saúde, né? Deus ele tem uma preocupação muito grande. Olha só, gente, vocês entendem a extensão do amor de Deus, né? O amor de Deus, ele não se resume em só enviar o seu filho para morrer ali na cruz e derramar o sangue, não, para nos libertar do cativeiro do pecado. O amor de Deus ele é tão extenso a ponto de se preocupar com o cuidado com a nossa saúde. É isso mesmo. Então nós vamos ler nesse verso um dos desejos de Deus para a raça humana. Com certeza. Antes da gente ver, vamos orar então. Vamos orar. Querido Pai, quero te agradecer porque nessa noite o Senhor nos deu a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui juntos para estudar a Tua Palavra. E juntos também aprender aqui o que o Senhor deseja para cada um de nós. E nós vamos aprender nessa noite que o Senhor não se preocupa apenas com a nossa salvação, mas também com os cuidados com o nosso corpo. Né? Que o Senhor também tem essa preocupação
em que nós cuidemos do templo, né, que é o Espírito, do templo, que é o nosso corpo, onde o Espírito Santo habita a cada momento. É isso que nós vamos ver a seguir, que o Espírito nos ajude a compreender esse assunto e também nos dê as palavras aqui necessárias para que a gente possa ajudar os nossos amigos aí a ter mais conhecimento, a chegar a ter aprofundar mais no conhecimento daquilo que nós vamos transmitir. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. A terceira epístola de João, essa carta, ela começa com votos, né? E aqui o apóstolo João, no verso 2, ele conclui o seu voto dizendo o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quando você faz um voto desejando algo para alguém, é algo de coração, né? Por exemplo, quando o senhor deseja feliz aniversário para alguém, qual é o sentido disso, irmão? O sentido do feliz aniversário é que você deseja que aquela pessoa tenha felicidade ao longo daquele ano que se renova, né? Felicidades é o voto, né, que o senhor está desejando ali para a pessoa. Para a pessoa no ano que está se renovando, porque ela acaba de encerrar um ciclo de ano e vai entrar no novo, que ela seja feliz. A gente sempre faz o voto de felicidade, não é verdade? Mas olha que esse voto aqui é diferente. Além da prosperidade, que também tem a ver com a felicidade, o apóstolo ele conclui o seu voto dizendo: eu também desejo que acima de tudo, além da prosperidade e saúde, o meu voto é esse, que acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, acima da tua felicidade, acima de outras coisas, pela tua prosperidade e pela tua saúde. Esses são os votos do apóstolo, mas ele coloca aqui como sendo uma mensagem de Deus para nós, irmão. É os desejos de Deus, né? Que nós tenhamos o quê? Saúde. Esse é o sonho de Deus para cada um de nós. Irmão, na sua opinião, por que é importante termos saúde? Pode até parecer uma pergunta redundante, né? Mas por que é importante termos saúde? O que você acha? Em termos assim para o sentido espiritual e inclusive para a absorção, né, daquilo que nós estudamos, a saúde, ela nos dá essa capacidade, né, da gente aprender mais. Então, quando a gente goza de boa saúde, você tem mais disposição. Quando você goza de boa saúde, a sua mente está mais tranquila, né? Uma pessoa que não tem boa saúde, ela se estressa, então a mente dela já não fica mais boa apta ali para estar absorvendo aquilo que ela estuda. Lucidez, né? Exatamente. Então a saúde, no aspecto geral, ela vai contribuir para o seu crescimento espiritual, para você ter uma qualidade de vida, claro, para você não viver uma vida tranquila, sem nenhum transtorno, tendo que estar correndo para médico, estar preocupado com remédio, gastando rios de dinheiro, como muitas pessoas aí gastam com questão de medicamento, mas para que você também possa ter uma mente mais aberta para absorver a palavra de Deus, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, Deus dá uma dica muito importante, porque assim como nós acreditamos, eu tenho pensamentos que dizem o seguinte: eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Mas muitas vezes a gente tem cuidado só da doença. Quando a gente adoece, é que a gente se cuida. E quando está saudável, a gente não se preocupa. Se preocupa. Mas olha o que Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 29. Só lê pra gente, irmão, por favor. E é interessante a gente ver aqui nesse verso que Deus, como eu disse para vocês, a questão da saúde ela é ampla, né? E aqui a gente está se apegando ao que está a Bíblia Sagrada aqui hoje de forma resumida, né? E aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, Ele dá uma orientação muito importante. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face da terra, toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á por mantimento. Então isso aqui é uma ordem de Deus para Adão e Eva. Veja só, Deus tinha acabado de criar o homem e eles precisavam de ter algo para se alimentar. Visando a boa saúde do homem, visando a boa saúde, Ele deu esse tipo de alimento aqui para Deus nós. oferece esse cardápio. A questão é a seguinte: nós, se formos ver, se a gente ler ali o livro de Gênesis todo, né, você vai ver
quantos anos esses homens viveram. Interessante Há que uma aqui diferença também, muito grande, né? é interessante que aqui também, nessa dieta, Juliana, a gente não vê aqui Deus dizendo para Adão matar algum animal. Ele está dizendo, você vai usar as ervas, a semente e as frutas. Deus não está dizendo assim, mate um animal para servir de alimento. Mata e come, né? Exatamente. Então aqui eles estão usando algo totalmente natural. E até o dilúvio, o homem usou a alimentação dele toda natural. Alguém hoje diz assim, não, você tem que comer carne. A gente vai ver mais à frente sobre a questão das carnes, porque carne é proteína. Tem que ter proteína. Se você não comer carne, você vai ter falta de proteína no seu corpo. Mas aqui, nas sementes, um exemplo de semente aqui, né? Por exemplo, a gente tem aí o amendoim, a gente tem a castanha, né? A gente tem outros tipos de semente aí que vai trazer e vai pôr essa proteína aí que falta, né, por questão da carne. E os seres humanos, no livro de Gênesis, diz que eles chegaram a viver, o que viveu mais foi Matusalém, chegaram a viver mais de 930 anos. Veja só, quantos anos uma pessoa vive hoje? Se ela cuida da saúde, em torno de 90 anos, mas assim... Alguns conseguem passar de 100, mas é raro, né? Sim, muito raro. Mas não cuidando, né, daí pelo menos até uns 70, no máximo 80. Exato, e veja que lá antes do dilúvio, eles chegaram a viver mais de 900 anos. E qual era a alimentação? Essa daqui. O cardápio que Deus ofereceu. Exatamente. Ele o cardápio disse, então, totalmente natural. coma das ervas e dos frutos das árvores. E das sementes. E das sementes, das boas sementes. Uma dieta totalmente natural. Totalmente vegetariana, né? Hoje, não nem precisa a gente ir muito longe, né, irmão? Como eu falei, hoje a mídia está massacrando com esse tipo de informação. E é muito, como é que eu posso dizer? Tranquilamente você vê uma notícia aí de situações de pessoas que mantêm uma boa saúde, inclusive ela tem um corpo de uma pessoa que talvez pareça ter menos idade, mesmo tendo mais idade, porque ela tem uma alimentação totalmente vegetariana, ou seja, obedecendo aí essa ordem que foi dada lá no princípio, lá nos primórdios, onde Adão e Eva eram os que comandavam, né? Comandavam ali o bem-estar de tudo. Mas aí as pessoas hoje podem perguntar assim, irmão, mas você está falando aí que eles tinham essa alimentação, e quando foi que eles começaram a comer carne? Quando saíram da arca, não foi? Depois, após o dilúvio, ali, saíram da arca, o que tinha acontecido? A terra tinha enchido de água, tinha sido totalmente devastadas, e Deus autorizou a comer carne. E aí eu quero só... Em geral, né? Isso. Antes de você prosseguir, eu queria só colocar um ponto aqui para servir de introdução no próximo tópico aqui. Deus autoriza Noé a matar animais para se alimentar, correto? Só que aí as pessoas começaram a fazer as coisas de forma desordenada, a comer qualquer coisa. Aí Deus, lá na frente, precisou colocar umas regras que a gente já vai ver, né? Só que essas regras que Deus citou, alguns dizem assim, mas essas regras aí foi dada para Israel, essas regras aí foi dada para os judeus. Então isso não é para nós hoje a gente, né? É o mesmo argumento que se usa lá com relação à lei de Deus, né? Basicamente isso. Então, nós vamos ver um texto agora, que está lá em Gênesis 7, verso 2, né? Para a gente entender se essa regra, ela era uma regra que foi dada exclusivamente para o povo de Israel, ou se é uma regra que já vem de antes. Vamos ver em Gênesis 7, verso 2? Vamos ver. Olha só, diz assim, aí respondendo uma pergunta aqui, segundo a Bíblia, quantas classes de animais existem na Terra? Quantas classes de animais existem na Terra? Aí o texto diz assim, ó, de todo animal limpo, tomarás para ti 7 pares, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, ele diz assim: se não são limpos, são imundos, né? 2 macho
e sua fé. Ou seja, Deus está dando uma ordem para Noé. Esse texto aqui é uma ordem que Deus dá para Noé com relação aos animais que vai entrar na arca. Ele disse para Noé assim: Noé, você vai levar dos que são limpos 7 pares, dos que são imundos apenas um par. Aí nós respondemos a questão: quantas classes de animais há? Quantos? Limpos, 2, limpos e imundos. Agora essa ordem foi dada para Noé, ok? E os judeus, o povo de Israel, a nação de Israel, surgiu quando? Muito depois do dilúvio, correto? Então, alguns argumentos que as pessoas usam hoje, e são argumentos que eles usam também com relação à questão da lei, e a gente derruba isso quando a gente vai lá na criação e vê Deus guardando o 7º dia, né, após a criação. A gente também, com esse texto aqui de Noé, né, Deus dando essa ordem para Noé, vamos dizer assim: olha, Deus já estava classificando animais limpos e imundos aqui antes do dilúvio. Ou seja, Deus já sabia o que podia e o que não podia. Isso foi uma questão de adaptação. Deus estava ali adaptando a raça humana para o que viria mais tarde. O homem, ele estava decaindo cada vez mais, né? A primeira limitação, o primeiro cardápio que Deus havia dado, foi caindo no esquecimento. Quando veio o dilúvio, a Bíblia diz que a maldade do homem estava crescendo. Então é possível que já havia resquícios de pessoas que já eram carnívoras, já se alimentavam de animais, mesmo antes do dilúvio, né? Então a questão de que Deus, quando Ele dá para Noé a lista de 2 classes de animais, é mais uma questão aí de adaptação, né? Mas não que fosse agora uma primeira opção, né? Seria ali talvez para aquele momento, mas aí quanto mais fácil fica para nós, né, a gente acaba achando melhor. E aí a gente encontra que mesmo no tempo de Noé, Deus já se preocupava com a saúde. E por que a gente acredita que a saúde hoje é diferente de antes? Hoje eu preciso muito mais cuidado, você precisa ser muito mais cuidadoso, porque cada vez mais que o tempo vai passando, mais o nosso corpo vai degradando. Olha, eu nasci com 1,49 m no século XX, né? Poxa vida, imagine só quanto de altura não tinha Eva, a primeira mulher. Devia ter seus 3,80 m, eu imagino, né? Porque era uma mulher que estava ali no auge do seu físico, estava no auge da sua boa alimentação. Eles viviam muitos anos, eu acredito que eles também, a nível de corporal, eles também tinham uma estatura grande, né? Enorme, não é essa estatura mediana que a gente tem hoje de 1,50 m, 1,60 m para mulheres, 1,70 m, 1,80 m para homens. Né? Era com certeza uma estatura muito maior, né? Isso mesmo, então você vê que a gente vem degradando. Então, por que relaxar? Não, pelo contrário, a gente tem que se cuidar mais ainda. E aí, por que essa questão, irmão, de classe limpa e imunda? Bem, Deus ele autoriza, após o dilúvio, o homem a se alimentar de animais. E assim, os teólogos eles calculam, né, os estudiosos bíblicos, eles calcula que Deus, ao autorizar Noé a se alimentar com animais, era algo provisório, não era o desejo de Deus que o homem se apropriasse do alimento carne, mas que ele voltasse, assim que ele tivesse condições de fazer suas plantações, ele voltasse àquela regra lá atrás. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, as pessoas continuaram fazendo uso de alimentos carnes, e aí Deus, lá no deserto, ele precisa agora passar uma orientação através de Moisés, classificando novamente, ou seja, relembrando para o povo, né, a classificação de alimentos que ele já havia feito para Noé, lá atrás. E aí ele agora, a gente vê aqui em Deuteronômio 14, verso 8, depois a gente vai ver no verso 9, e também nos versos 11 a 19. Essa passagem, ela esclarece a pergunta que está na sua mente aí. Talvez você esteja se perguntando, tá, irmãos, Deus então separou entre classe limpa e imunda. Mas como que eu vou saber quem é que está limpo e quem está imundo? Quem toma mais banho? Quem eu posso dar banho? Quem eu não posso? Quem se lava mais? Né?
A gente pode até usar tipo aquela expressão que chama porca lavada, né? Quer dizer, a porca está bem lavada, então ela é limpa, ou então a vaca que está como é que diz aquela expressão, meu Deus? A vaca atolada, né? A vaca que foi para o brejo, ela está na lama, então ela é um animal imundo? Como é que a gente diferencia? Eu geralmente coloco da seguinte forma. Quando Deus disse para Adão e Eva que eles não deveriam comer daquele fruto, Deus não deu muitas explicações. Só diz assim, ó, a ordem é essa, vocês não comem do fruto. Não coma. O fruto, mas o fruto é esse, né? Mas ele identificou. Disse lá, a árvore está aqui, é essa árvore, você não come. Ele identificou, disse qual era a árvore que eles não deveriam comer, certo? Infelizmente eles foram lá e comeram da árvore. Então, Deus está dizendo assim, aquele fruto era má, ele tinha veneno, era venenoso o fruto? Não sei. Deus disse que não era para comer. Se era venenoso ou não. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que se comesse, morreria. Exatamente. E com relação aos animais, Deus faz a mesma coisa. Ele faz uma classificação e diz assim, olha, tal animal é limpo, tal animal é imundo. As características do animal limpo são essas, a gente vai ver aqui no texto bíblico, e as características do animal que não é limpo, que é imundo, são essas. E aí eu vou seguir a ordem de Deus. Eu não posso questionar Deus, Senhor, mas a carne desse animal aqui é venenosa, ela me faz mal, por que eu não posso comer? Essa é uma questão que eu teria que fazer a Deus lá no céu, mas ele está dizendo para mim que são esses. Então vamos ver no texto? Por exemplo, dos animais, Deuteronômio capítulo 14, verso 6, quais são as características dos animais que Deus considera que são animais limpos, não é isso? Nós vamos ver? Nós vamos ver as imundos. características limpos e imundos, né? Características deles. Exatamente. O traço que marca o animal limpo e o traço que marca o animal imundo. Exatamente. O texto ele vai dar a característica, mas você pode ir lá no livro de Levítico, capítulo 11, onde você vai encontrar ali a lista lá de todos os animais, tá bom? Pode marcar na sua Bíblia ou então anotar com a caneta, Levítico capítulo 11. Leia todo lá o capítulo e você vai ver a lista inteira. A gente vai dar aqui apenas as características. Então aqui diz o seguinte, Deuteronômio 14, verso 8. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina, isso comereis. Então, aqui a gente vê uma característica de um animal que eu posso comer. Então, o animal que eu posso comer é o animal limpo. É um animal limpo. E o animal limpo tem essas características aqui. As unhas são fendidas, o casco são divididos e ele rumina, ou seja, ele mastiga. Um exemplo, né? A gente disse aqui que não vai dar a lista, você pode ir lá no Levítico 11, mas vou dar um exemplo aqui para que eles entendam. Olha para o boi. Quais são as características do boi, da vaca, né? Do bezerro? O boi, se você olhar para a pata, tem lá o casco dividido, né? Você vai ver partido. Bate aqui com a característica. Com a característica, exatamente. Quando você olha e observa o animal, quando ele está ali no pasto, o que ele fica fazendo? Mastigando, né? Come a grama e fica mastigando horas e Passa horas ali mastigando. O que é isso? Que característica é essa? A de ruminar. A Bíblia chama de ruminar, né? Então, essa característica é um indicativo de que o boi, né? O gado, vamos dizer assim, né? O nome geral para boi e vaca, né? O gado pode servir de alimento. Isso é um exemplo. Muito fácil, né? Os limpos têm essas características e o imundo, naturalmente, não vai ter. Não vai ter as duas. Vamos continuar os versos, então? Porque são duas características. Isso que é importante ficar na sua mente. São duas características. Casco dividido e que rumina. Tá certo? Você pode encontrar um animal aí que só tem uma dessas. Existe. Certo? Certo. A gente falou dos animais do campo, né, irmão? Exato. O próximo verso vai falar, então, quem gosta de peixe. Dos peixes. Quem é que gosta de peixe, né? Nossa, amazonense, né? Se fosse aí ver o desenho do DNA, ia ter espinha, né? Porque hoje a gente gosta de peixe, né? A gente gosta muito de peixe, demais. Se vê o carro do peixe gritando para ali, pronto, larga tudo e vai atrás do carro de peixe de 10. Não sei se aí na sua área tem, mas aqui tem. Olha o carro do peixe passando e a gente fica naquela loucura, né? Porque a gente gosta muito de peixe. Mas é importante, então, para nós que gostamos
estamos falando de peixe, saber, né, irmão? Quais Qual são é os o peixe limpo? Qual é o o imundo? limpo e o imundo. Vamos então? Deuteronômio 14:9, aqui diz o seguinte: isso comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatana e escamas comereis. O que é isso? Tá, vamos traduzir para algumas regiões, né? Então, barbatana, para algumas regiões, seria a nadadeira, né? Aquelas asinhas que o peixe tem ali do lado, que ele nada, usa para nadar, não é isso? Então, isso chama-se aqui na Bíblia de barbatana. E qual é a outra característica? Escamas. Tem escamas, tem que ter escamas. Então, ele tem que ter a nadadeira, ou as barbatanas, ou ele tem que ter também a escama. Então, são duas características conjugadas. Assim como o animal lá tem a unha fendida e o casco dividido, os peixes têm a barbatana e as escamas. Porque tem peixe que tem a barbatana, né, irmão? Porque barbatana é uma ferramenta prática para o peixinho nadar, né? Exatamente. Ou seja, todos possuem a barbatana. A maioria. A grande maioria. Mas não tem o quê? Eu creio que quase 90% tem, com exceção de alguns verdade. que são conhecidos como... Pouquíssimos. São conhecidos popularmente como peixe liso, que você olha e não é liso de verdade, ele não tem, ele usa só o rabo para nadar, né? Olha aí. Mas os que tem, mesmo os que tem barbatana, alguns não tem aqui, a escama, né? Não e mesmo tem. eles são chamados de peixe liso também, não é? Exatamente, em algumas regiões, por exemplo, só como exemplo aqui, tem o bagre, aqui é conhecido como bagre, cascudo, aqui deu branco agora, como é que é o nome daquele lá? O Bastidores aqui vai nos ajudar. Aquele cascudão lá. O bodó. Aqui no Amazonas é conhecido como bodó, né? Aí em algumas regiões do Brasil é conhecido como cascudo, né? Então, esses peixes, eles têm a nadadeira. Mas tem uma verdadeira carapaça, né? Exato, Sim, mas ele não tem escama. Né? Isso mesmo. Vamos então para outra classe de animais. Entre animais limpos e imundos, a gente também tem aqui a questão dos animais do campo, os peixes, e agora a gente vai falar das aves. Ok, a gente tem um texto aqui, 14, de 11 a 19. Aqui no nosso resumo diz que toda ave limpa comereis. Então a gente tem uma listinha dessas aves limpas. As aves a gente tem uma lista, né? Sim. Vamos ver então aí, que aqui no meu resumo só está assim, toda ave limpa. Vamos ver quais são essas aves limpas, se aí citam algum. Eu vou ler então aqui a nossa pequena lista. Diz assim, olha, é do verso 11 até o verso 19. Diz assim: toda ave limpa comereis, estas, porém, são as que não comereis. Preste atenção, as que não comereis. Só uma pausinha aí. Sim. Aí está dizendo, o meu resumo diz aqui, toda limpa comereis, correto? Toda e ali no texto vai citar as que não comereis. Limpas. Você não deve comer. Exatamente. Essas aqui são as que você não deve comer. Por exemplo, a águia, o quebrantoço, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo e não se comerá. Ok. Então, aí você tem, tanto em Levítico 11 e Deuteronômio 14, nós temos as listas aí, tá? Então depois você pode ir lá em Deuteronômio 14 e também Levítico 11, e você vai encontrar os nomes, tanto dos animais, peixes e também das aves, correto? Alguns animais que você talvez não tenha reconhecido o nome, não tem essa preocupação, porque são animais que não existem aqui na nossa região, a não ser que você seja alguém viajado, né, que de repente vai para a área do deserto, para a África, entre outros. Aí sim você tem que saber quais são esses animais, mas por aqui somente os que a gente tem conhecimento, né? Por exemplo, falou aqui do avestruz, você sabe que aqui a gente tem avestruz, né? E aí você sabe que esse animal não se deve comer. E é importante você seguir, aí cita alguns segundo a espécie, então é bom você ver as características. Então, por exemplo, tem alguns animais que formam famílias, né? Marreco, pato, ganso, cisne, são animais que formam uma família.
aí cita segundo a sua espécie. Então você vai ver o animal que é citado na Bíblia e quais são os animais que seguem aquela mesma espécie, aquela mesma família, com as mesmas características. Por isso que ele cita segundo a sua espécie. Voltando à parte dos animais do campo, irmão, tem um animal que Deus tem a preocupação ali de determinar, inclusive de pedir para que nós tenhamos certo cuidado, até mesmo de não tocar. Ele é mais enfático, ele dá essas orientações com relação a esse animal, tanto em Levítico 11, em Deuteronômio, e também em algumas outras orientações que é passada por Moisés, como também ele cita lá pelos profetas. Quando Ezequiel cita esse animal, né? Quando ele diz assim que os que comem a carne desse animal não vão entrar no céu, Ezequiel ele é enfático com relação a isso. Isaías também, se não me engano, faz uma referência. Então a gente tem aí várias citações na Bíblia com relação a esse animal, ou seja, Deus tem uma preocupação especial aí. Vamos ver o que a Bíblia diz, qual é o animal que a Bíblia fala que nós não devemos nem comer nem tocar. Deuteronômio capítulo 14, verso 8. Ok. É o mesmo capítulo que estamos, né? Exatamente. Então vamos lá, o verso 8 diz assim, ó: nem o porco, porque tem unha fendida, mas não remói, imundo vos será, não comereis da carne destes, não tocareis no seu cadáver. Veja só o que diz o texto aqui. Lembra das duas características? Que tem que ter o quê? Unha fendida e remói. Ruminar. Ou rumina, né? E aqui está dizendo que o porco ele tem a unha fendida, o casquinho dele lá é dividido, mas ele não rumina como o boi faz, por exemplo. É que nem o peixinho que tem a barbatana, mas não tem as escamas. Mas não tem as escamas, exatamente. Nada de comer. Não pode. É isso mesmo. É o que então, a Bíblia diz. O porco ele está aí nessa classe de, ele tem uma característica, mas falta outra. Mas o que eu acho muito interessante é essa determinação de Deus. Olha, esse aqui nem toca, nem toca. Exatamente. A questão do ruminar, ele tem a ver com a purificação do alimento que o animal come, né, meu irmão? É por isso que é importante essa característica. Todo animal que ele rumina, ele faz ali um processo de depuração do alimento que ele está comendo. E o caso do porco, ele só tem ali a unha fendida, mas ele não rumina, ou seja, ele come vai tudo, entra tudo. Pense no aspirador de pó, né? Se você não tiver cuidado, vai engolindo o brinquedo das crianças, vai engolindo tudo. Exatamente. Quando ele passa, ele vai, né, fazendo ali E certamente, dessa maneira, o que ele come acaba indo de qualquer jeito, não tem o processo de purificação, né? E aí ele é classificado como um dos animais imundos, e tudo que vai para dentro dele se transforma. Olha, vamos entrar aqui um pouquinho na ciência, né? O nosso corpo, por exemplo, nós temos as bactérias, né? Uma que é profissional de saúde deve ter bem mais conhecimento do que eu, com certeza. Nós temos bactérias no nosso corpo, certo? Qual é a diferença dessas bactérias? A gente tem as bactérias que são úteis, inclusive, para o corpo, porque elas estão ali para servir, trazer um equilíbrio, né, para o corpo. Agora, o que não pode acontecer é essas bactérias começar a se multiplicar de forma desordenada, ou então chegar uma nova bactéria que venha de origem estranha ali e trazendo transtorno, desequilíbrio. Aí sim você começa a desenvolver doenças. Então, a gente tem as bactérias, que são bactérias que estão aqui no nosso corpo com um objetivo, trazer o equilíbrio ali. Mas elas não podem se desequilibrar. E aí qualquer coisa externa que muitas vezes vem trazendo desequilíbrio pode desencadear uma doença. E aí... A observação quanto ao porco, né, irmão? Ela, na verdade, acontece justamente porque é o tipo de alimentação que pode trazer desequilíbrio nas bactérias do nosso corpo. Exatamente, o tipo de carne do porco ele causa isso, né? Trazendo esse desequilíbrio. Agora é interessante a gente colocar uma coisa aqui para você, é o seguinte: a gente fala aqui das características do porco, vive lá na lama, gosta de comer de tudo, mas o que é mais importante, alguém poderia dizer, não, irmão, mas se eu pego o porco, eu lavo ele, né? Eu lavo a sua carne, eu jogo lá alguma coisa, eu purifico essa carne, deixo ela, depois eu asso ela bem assadinha, ou eu frito, ou eu cozinho ela lá num grau alto lá, tudo que tem vai morrer. Mas eu tenho que chamar a atenção para um ponto aqui. Deus falou que ele tem unha fendida, mas não rumina.
Não rumina. Então, essa é a característica principal. Não adianta eu jogar ele na maior temperatura que tem, para matar lá os bichinhos, as bactérias que tiver, ou lavar a sua carne só porque ele ficou lá na lama. Não vai adiantar. A desordem de bactérias no porco é muito maior do que qualquer outro animal, não é? Exatamente. E é por isso que Deus ele faz essa observação especial para esta carne em especial. Apesar de que você, que talvez tenha o hábito de se alimentar desse tipo de carne, e diga, mas irmã, é uma carne tão saborosa, pega um tempero que é uma beleza e tudo, mas querido, não se iluda, porque... A ordem é divina, né? Exatamente. É de Deus. Não é porque é gostoso ao paladar que significa que vai fazer bem ao corpo. Nós falamos exatamente sobre isso, a questão do gosto, lá no início, né, da nossa introdução, quando a gente falou dos fast foods, né, a comida rápida. A comida rápida, ela é gostosa, ela é saborosa. É por isso que todo mundo quer. Mas, no entanto, é a comida que mais faz Mal. mal. Com certeza. Agora, eu sei que o nosso tempo é curto, a gente poderia prolongar falando mais aqui da questão do animal, mas a gente tem um outro assunto, né? É isso mesmo. E o outro assunto que Deus também tem preocupação com relação à nossa saúde está em Provérbios 23, 31 a 34. Que outra substância Deus tem a preocupação em nos orientar com relação ao seu uso? Essa é no geralzão, né? Essa daí é no geralzão, tem um público-alvo bem grande. Vamos ver então. Já abriu aí, irmão? Já está aberto aqui, Então vamos Provérbios ver. 23, Então, 31. nessa passagem que o irmão vai ler, a gente vai ver qual aliás, o que diz a palavra de Deus quanto ao uso de bebidas alcoólicas. Exatamente. Vamos ver o que diz aqui então. Não, olha só, muito claro, né? Deus usando aqui o escritor de Provérbios, ele diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no fim morderá e como basilisco picará. Ok, Deus está citando o vinho. Alguém diz, não, Deus só citou vinho aí. Mas aqui Deus está falando do vinho fermentado, né? Daquele que traz desequilíbrio aí, né? Você já prestou atenção nas pessoas que usam álcool de forma descontrolada, né? Em quantidade grande, como é que elas ficam, né? E aí, quando a gente começa a imaginar quais são as bebidas fermentadas hoje, as bebidas que contêm uma dosagem de álcool hoje, que são semelhantes ao vinho, é que entra naquela questão lá da segunda espécie relacionada aos animais. Eu poderia dizer que existem algumas bebidas aqui que são similares ao vinho fermentado, né? Então eu poderia citar aqui, quem sabe, a aguardente, a famosa cachaça, né? A cerveja que também é fermentada, né? E aí entra outros whiskies e tal, né? Todas as bebidas aí que tem algum teor alcoólico, né? E um teor de fermentação e que causam desequilíbrio se o uso dele for uma quantidade maior, né? Aí você pode dizer, irmão, então se eu beber só um pouquinho faz bem? Deus está dizendo aqui, nem olhe. Olha só, eu vou ler de novo. Tira o olho. Eu vou ler de novo. Nem olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tem gente que fica babando, né? Que está acostumado a beber. Quando sabe dizer assim, ele está escorrendo no copo, né? Suavemente, a pessoa vai, né? Quem gosta. Quando escoa no copo, né? Quando escoa, né? Ou seja, quando vai colocando assim no copo e vai. Eu estou dizendo isso porque eu já conversei com pessoas que usam e ele diz isso, quando ela está escorrendo ali, eu chego a salivar, né? Eu já ouvi as pessoas falando isso, por isso que eu estou citando. E Deus sabe disso, por isso que ele coloca aqui, ó, nem olhes, né? Quando ele se mostra, ou quando ele resplandece no copo e escoa suavemente, no seu fim morderá como basilisco, picará. Se tem fermento, tem álcool, então nem olhe. Olha o que Deus compara. Exato. Se você faz uso de bebidas alcoólicas, é o mesmo que você ser picado diariamente por um inseto venenoso. A verdade é isso. E o veneno ele faz o quê? Ele mata. É aos poucos, né, irmão? Em doses pequenas, mas ele vai o quê? Matando. Mas quando é numa dose alta, é letal.
Com certeza. O basilisco aqui está representando aqui, como a Juliana citou aí, um animal venenoso, uma cobra venenosa, né? E as bebidas escorpião alcoólicas? venenoso. Isso, é o primo do escorpião, né, o basilisco, né? Mas talvez ele tenha até um veneno mais alto do que o escorpião. Escorpião, algumas pessoas ainda escapam, o basilisco não. Eu ia perguntar, irmão, a bebida alcoólica, ela causa doenças? Causa doenças, né? Bebida alcoólica usada, alguns assim, não eu uso socialmente, mas a longo prazo ela pode te trazer, por exemplo, problemas nos seus rins, no seu fígado, cirrose, né? Muitas pessoas morrem de câncer no fígado, câncer nos rins, muitas pessoas morrem com câncer no estômago, também causado por bebida alcoólica, sem contar que ela causa desequilíbrio de forma geral no corpo, desequilíbrio no cérebro, porque vai afetando ali, porque assim, a bebida alcoólica, ela é de certa forma um líquido, né? E o líquido ele vai para a bexiga, só que antes de chegar na bexiga, ele entra na corrente sanguínea e ele percorre o seu corpo todinho. É por isso que as pessoas quando usam bebida alcoólica, elas ficam tontas. Elas perdem o equilíbrio, elas não não estou falando conseguem ficar em pé. ficar tonto e desequilíbrio, porque ele afeta diretamente o cerebelo, Exatamente. né? Que é a região que comanda aí o seu equilíbrio, né? Equilíbrio e reflexo, inclusive. Exato. Você vê que na maioria dos acidentes automobilísticos, quem é que está envolvido? A bebida alcoólica. Porque ela entra na sua corrente sanguínea e ela percorre o seu corpo todo, né? E é por isso que a pessoa perde o equilíbrio. Inclusive, ela fica ali com um humor diferenciado. Pessoas que são às vezes ali tímidas, elas começam a falar um monte de besteira, porque ela perde totalmente o seu equilíbrio com relação a isso. E aí, essa bebida, o uso prolongado dela em quantidades grandes, ela vai minando o seu organismo, o seu sistema nervoso, né? E aí a pessoa, além dos problemas lá da cirrose que eu citei no fígado, além dos problemas no estômago, ela vai minando, vai trazendo outros problemas de forma geral também, sistema nervoso, né? E muito mais, né? Então ela traz muitos problemas para a saúde da pessoa. E todo esse aparato sobre saúde, Deus ele coloca para nós com uma grande preocupação, porque nós temos um papel especial e fundamental na sociedade, na humanidade, e inclusive na salvação das pessoas. Isso é reflexo do amor, a gente já falou tanto do amor aqui anteriormente, dele por nós, né? Então isso é mais um reflexo do seu amor, a preocupação com a nossa saúde. Isso porque Deus tem uma consideração muito grande por nós. Ele considera o nosso corpo não somente o que você pensa, tá bom? Ele ainda coloca mais além, ele dá uma importância bem maior. Vamos ver o que Deus fala? O que Deus considera o nosso corpo, irmão? 1 Coríntios 3, 16 e 17, ele diz assim, olha: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha aqui, na minha tradução diz: vós sois o santuário, que é a mesma coisa que templo. E aí você que estudou com a gente o tema o santuário, vai entender qual é a importância dessa palavra. O santuário era a habitação de Deus ali no meio do corpo. Exatamente. Se meu corpo é um santuário ou um templo, significa que Deus também habita no nosso corpo. Tudo isso que nós tratamos aqui nada mais é porque Deus quer habitar em você de forma límpida e pura. Ele quer aproveitar o máximo da sua sanidade, do seu poder mental e do poder do teu físico. Como o irmão falou no início, se nós estivermos doentes, se nós não estivermos cuidando da nossa saúde, o que nós poderíamos fazer de diferente? Como que nós vamos poder pregar? Se nós estivéssemos doentes, irmão, se não tivéssemos nos resguardado na quarentena, o que seria de nós? Com certeza a gente não teria nem condições de estar aqui hoje para falar para você e trazer essas mensagens. Se fizéssemos uso da bebida alcoólica, seria fácil a gente ter esse entendimento e até mesmo trazer à tona memórias? Com certeza não. A gente teria
nossa capacidade mental de absorção é debilitada e a gente não consegue absorver, né, tudo isso e ter essa capacidade de estar aqui transmitindo para você. Se houvesse um desequilíbrio nas nossas bactérias, certamente estaríamos cheios de infecções e totalmente abertos a infecções tanto externas como internas, não é, irmão? Com certeza, e ali a gente também teria um corpo doente e que nos traria as dificuldades para poder cumprir a missão de pregar o Evangelho para as pessoas, né? Porque uma pessoa doente que não tem condições nem de se levantar, vamos dizer assim, de caminhar longas distâncias, como que ela vai sair e falar do amor de Deus para as outras pessoas, né? A pergunta final de Deus, ele diz o seguinte: vocês não sabem que vocês são meu santuário? Sem contar que nós somos um exemplo para os outros. Então uma pessoa que olha para mim, né, vamos dizer assim, olha para essa pessoa e vê, ele é uma pessoa doente, uma pessoa que vive sofrendo, não sai do hospital, vive com uma bolsa cheia de remédios. Como que uma pessoa dessa falaria de esperança para mim, né? Exatamente. Ainda que alguém que esteja doente se apegue em toda a esperança possível. Mas é muito mais difícil você realmente transpassar uma esperança real e verdadeira para alguém se você não goza de saúde. Exato. Eu não quero dizer aqui que algumas pessoas que hoje, inclusive, são pregadoras e passam por algum transtorno de saúde não esteja apta para pregar. Acontece que Deus, ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Ou seja, se eu sou uma pessoa que vivi lá no mundo, pratiquei várias coisas erradas, alimentei mal, não cuidei bem da minha saúde, fiz uso de bebidas que não trouxe benefício para a minha saúde, e eu cheguei no momento em que a minha saúde ficou bastante debilitada. Mas eu, ao conhecer essa verdade que nós estamos transmitindo para você aqui, eu tomo a decisão de mudar, eu tomo a decisão de transformar, de deixar, de abandonar essas coisas. Só que na altura do caminho, eu já estou com o meu corpo aqui padecendo pelo mau uso, né, das coisas que eu fiz lá no passado. Só que agora eu estou decidido a mudar. E nesse momento, Deus, ele não leva mais em consideração o passado, ele leva em consideração a minha decisão a partir de agora. E é nesse ponto que eu quero dizer para você o seguinte: não é porque a pessoa hoje está com a saúde debilitada por algo que ele fez no passado que ele não está apto de transmitir. Ele pode, inclusive, servir de um testemunho vivo do que não se pode fazer com relação aos cuidados com a saúde, né? A missão Caleb na web quer trazer para você a harmonia plena para a sua vida. A harmonia tanto na sua sanidade mental, espiritual e hoje a física. É um tripé que ele tem que estar com as 3 pernas ali boas para andar, para caminhar, seguir adiante e cumprir as missões que são dadas a você diariamente. Diariamente você tem que acordar, levantar e pensar nas atividades que você tem para o dia. Mas não comece o seu dia sem o remédio natural de Deus, a confiança em Deus. Vou dar aqui um resumo rapidinho de remédios que você precisa. O irmão me ajuda se eu esquecer algum. Os remédios que você precisa absorver para o seu corpo diariamente são remédios naturais que você vai encontrar no ambiente em que você está agora. Com certeza. Eu vou citar como primeira a confiança em Deus, porque isso a gente está tentando trabalhar e desenvolver durante esses dias. A sua confiança em Deus. Você vai levantar mais confiante, você vai assistir ao nosso projeto com mais confiança, se você confiar plenamente nos planos que Deus tem para você, diariamente. Também não esqueça de exercitar o seu corpo. Não esqueça de manter uma alimentação rica em água e alimentos que realmente sejam saudáveis, além de se abster daqueles que não fazem tão bem. Usar a luz do sol, né? A luz do sol, procurar estar num ambiente com ar puro, né? A gente sabe que na cidade às vezes é um pouco difícil isso, você conseguir um ambiente com ar puro, mas você pode de vez em quando, né, estar saindo aí com o meio da natureza para reforçar esse ar puro aí, né?
Então, água, luz solar, ar puro. Eu acredito que nós vamos para o último, que é descanso. Não esqueça de descansar. E para isso nós falamos ontem do dia do Senhor. Está vendo como é importante o descanso? O descanso está inclusive entre a lista dos 8 principais remédios naturais que você pode experimentar diariamente. E tudo isso por quê? Porque vós sois o santuário de Deus. Deus quer usar você assim como usa o irmão Gilmar, como usa a mim, como usa o Valcinei, como usa toda essa equipe que está aqui com a gente, que você ainda não conhece, mas vai conhecer. Não perde nenhum, que vai chegar um momento de você conhecer todo mundo aqui, tá? E Deus quer fazer de você instrumentos de salvação tão poderosos quanto esses que estão aqui. Eu quero dizer que não importa até onde você tenha ido no sentido do cuidado com a tua saúde. Alguns podem dizer, irmão, tudo isso que vocês citaram aí, eu já usei, eu já bebi, eu já me alimentei mal no passado. Ainda há chance de mudança? Ainda há. Ainda há chance de mudança, ainda há chance de renovação. Exatamente. E hoje, a nossa música especial, que vai ser tocada agora, ela trata exatamente disso. A gente quer que você pense, a partir desse estudo que nós tivemos com você, sobre a renovação que você quer ter, tanto na sua mente, no seu espírito, quanto no restante do seu corpo. Daniel, vem fazer essa mensagem toda especial para o nosso público. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Que Deus seja Obrigada, louvado. Daniel. Deus deseja transformar você assim como o oleiro transforma o barro, faz um vaso novo. Deus quer mudar também a sua vida. E Deus não quer somente o seu coração. Deus quer que você viva plenamente e plenamente em abundância. Feche seus olhos e vamos orar. Amém. Santo Eterno Pai, nós te damos graças, Pai, mais uma vez, porque hoje tivemos a oportunidade de abrir os olhos de muitos que talvez, ó Deus, não tinham olhado para essa mensagem com a importância que Tu realmente esclarece para nós. A mensagem sobre saúde. São muitas as notícias e hoje muito mais as evidências pelas mortes que têm ocorrido pelo vírus que está assolando o planeta inteiro. Mas nós sabemos que existem pessoas que estão sobrevivendo a esses vírus porque cuidaram da sua saúde e tornaram o seu corpo forte até mesmo para as doenças, até mesmo para uma doença tão terrível quanto essa que nós estamos enfrentando. Então, ó Deus, te agradecemos, Pai, e também te pedimos, dá-nos a sabedoria aos nossos queridos que estão nos acompanhando, dá a sabedoria para que a partir de hoje eles tenham a maior percepção de escolher
qual é o melhor alimento para ingerir, qual é a melhor maneira de viver, experimentando os teus remédios que tu deixou à nossa disposição. Que nós venhamos a tomar mais banho de sol, para termos em nosso coração e também em nossa face a alegria que tu quer nos dar todos os dias e para toda a eternidade. Que nós venhamos a experimentar, ó Deus, a água para purificar o nosso corpo e também, Senhor meu Deus, tenhamos entendimento de que Jesus foi e sempre será a nossa água da vida, a água que acaba com a sede de qualquer um. Então, ó Deus, que nós venhamos a ter esse esclarecimento, venhamos a ter essa percepção de como é bom cuidar da nossa saúde. E mais uma vez te agradecemos. Obrigada porque tu deixou essa mensagem, não nas mídias, não nas notícias, não nos jornais, mas tu deixou registrado no livro que nos revela tudo e toda a verdade. Pai querido, esteja com meus amigos lá do outro lado, que essa lição venha ser de suma importância para a vida deles. Que essa lição faça despertar neles o cuidado pela saúde, e que não venhamos mais a cuidar de doenças, mas que venhamos a cuidar verdadeiramente da nossa saúde. Em nome de Jesus. Amém.